Aposto que um dia você conheceu o terço e possivelmente você reza o terço todos os dias. Agora, você sabe quem foi que criou o terço e o porquê? Então, vem comigo. Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e eu gostaria de falar para você hoje sobre um santo que é o meu santo de devoção. São Domingos de Gusmão. Ué, hoje não vai ter livro? Vai ter livro sim. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A vida de São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, ele é o santo que trouxe para nós o terço, o Santo Terço. E como que isso aconteceu? Aposto que você está sabendo, né? Se você não sabe, preste atenção. São Domingos de Gusmão, ele é um daqueles santos que marcou a história e que até hoje possuem seguidores. Ele é do século XIII. Ele foi contemporâneo com São Francisco de Assis. Um pouquinho diferente de São Francisco de Assis, ele, ao fundar a sua ordem, ele cria a necessidade de os seguidores de São Domingos, ou seja, os dominicanos, tá? Eles, ou os pregadores, também assim conhecido, né? Ou dominicano, ou pregadores, eles se tornem conhecedores da filosofia e da teologia cristã. Para quê? Para defender a fé cristã. Nesse período, existiam, por exemplo, os alvigenses, os cátaros, tantos outros que traziam heresias, ou seja, enganos, né? Coisas enganosas em relação a Cristo. Pessoas que tentavam conhecer a Deus e anunciavam de uma forma muito errada e não se corrigiam, não traziam a verdade que a igreja ensinava. São Domingos, muito preocupado com isso, porque ele percebia que muitos daquela época, muitos leigos daquela época, estavam se perdendo diante de discursos hereges. Ele então recebeu uma iluminação com a Virgem Maria e ele decide então cunhar o terço. E nesse terço existe, como você sabe, nós temos 150 Ave-Marias, que é a quantidade de salmos que nós temos na Sagrada Escritura. E, além disso, nós podemos contemplar o Evangelho. Contemplar os 4 evangelhos em cada meditação, em cada mistério do terço. Ou seja, o Santo Terço é o compêndio, ou seja, o resumo dos evangelhos, da vida de Cristo. E por meio desse resumo, nós aprendemos que Jesus é Deus, é verdadeiro Deus, ele se encarnou, ele veio do seio da Virgem Maria, que a Virgem Maria é serva do Senhor e que Jesus, na sua vida pública, promoveu muitos milagres, muitas graças, que Jesus morreu para nos dar a salvação e que ressuscitou no terceiro dia. Esse é o compêndio do evangelho que São Domingos de Gusmão ele elabora para que todos os leigos que não tinham acesso à Sagrada Escritura e talvez até mesmo não conseguiam ler, ele traz por meio da contemplação e da meditação aquele que é aqueles que são os principais pontos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. São Domingos de Gusmão, ele é o meu santo de devoção. Infelizmente, não é muito conhecido no Brasil, mas é um santo importantíssimo. Muitos outros seguiram São Domingos de Gusmão. Exemplo, Santa Catarina de Sena. Outro bom exemplo? Vamos lá.
Santo Tomás de Aquino. Aqui, ó, que estão as Sumas Teológicas, que eu sei que você conhece. Eu já falei também nesse canal sobre o livro de Santa Catarina de Sena, o Diálogo, que ela teve com a Santíssima Trindade. Santa Catarina de Sena é uma grande mística. E já São Tomás de Aquino, uma pessoa hiper especial na doutrina, um doutor da igreja, uma pessoa que nos ensina constantemente quem é Cristo e como nós podemos viver na fé cristã. Quando um santo nasce, outros o seguem. É muito importante que você tome essa decisão também na sua vida. Siga um santo. Para quê? Para que você possa seguir também a Cristo. Olhe para Cristo. Olhe também para as vidas dos santos. A Igreja Católica possui inúmeros homens e mulheres que seguiram a Cristo e cada um de uma forma essencial. E nesse livro, A Vida de São Domingos de Gusmão, você vai ver como esse homem seguiu a Cristo de forma esplêndida e simples. De forma esplêndida e simples. Você vai ver aqui que tem uma coisa muito interessante. Tem um frei que conheceu São Domingos, que falava dele o seguinte: esse homem falava com Deus ou de Deus. Olha só. Hoje, às vezes, nós nos preocupamos em falar tanta asneira, tanta bobagem, falar dos outros. Às vezes, matamos os outros com a nossa boca. Às vezes, matamos os outros com o nosso pensamento. Às vezes, deixamos de orar. Todas essas coisas nos afastam da vontade de Deus. Olha, que bom exemplo que São Domingos de Gusmão nos traz. São Domingos nos ensina que precisamos ter um contato íntimo com Deus e ter um contato íntimo de tal forma que possamos anunciar a Deus no nosso dia a dia. Dessas duas formas, nós iremos aprofundar a vida em Deus, nos relacionando também com a Virgem Maria, por meio do Santo Rosário, por meio do Santo Terço. A nossa vivência em Deus, ela tem que ser uma vivência plena, uma vivência íntegra. É claro, eu não estou falando aqui, Léo, mas todos nós pecamos. Sim, é verdade, todos nós pecamos. Mas nós precisamos compreender uma coisa. Precisamos compreender que precisamos de uma vida íntegra em Deus. E para isso, vou mostrar para vocês aqui na Palavra de Deus qual é a passagem que motiva, ou que motivou, no caso, a vida de São Domingos de Gusmão. Abre aí a Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como seus herdeiros. Olha só. Em tudo que fizerdes, coloque ali o seu coração, a sua alma, e faça com todo amor e fervor, como se estivesse fazendo pro Senhor e não para os homens. Assim nós iremos nos santificar. Assim nós iremos dar sentido à nossa história, à nossa vida. Às vezes nos preocupamos tanto que os outros acham daquilo que nós fazemos, mas não nos preocupamos o que Deus acha daquilo que nós fazemos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor.
E para glorificar a Deus, temos que fazer isso, que essa palavra em Colossenses tem a nos dizer. É que precisamos glorificar a Deus no pouco, no cotidiano, no nosso dia a dia, fazer com alegria. Fazer com entusiasmo as coisas. E não fazer por fazer. Não é cair num pragmatismo, numa praxis, na prática. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é encontrar com Deus no nosso cotidiano. Encontre com o Senhor nas coisas pequenas de cada dia. Encontre com Deus. Dê um sentido maior, um sentido de vida eterna para os momentos da sua vida. É isso que São Domingos de Gusmão tem para ensinar para você. Esse livro, eu quero agradecer a uma amiga que eu ganhei dela, é a Luciana. Ela me deu esse livro. Eu fiz esse livro da minha biblioteca católica. Eu passei um curso, tá até a dedicatória dela ali. Fiquei muito emocionado, chorei. Fingi que não chorei, mas eu chorei quando ganhei esse livro. Porque esse santo é muito significativo para mim. Tem uma importância muito grande. É claro que é o Espírito Santo que nos conduz à santidade, mas quando encontramos um homem, uma pessoa que nos inspira, como São Domingos de Gusmão, um santo que nos motiva a continuar, a seguir, as dificuldades que encontramos na nossa vida ganham um novo sentido, porque a gente vê que esse homem, Domingos de Gusmão, também esbarrou com muitas dificuldades, e muitas delas até mesmo parecidas com as minhas. E ele possui uma vocação que eu me identifico muito. Possui a vocação, por exemplo, de ensinar, de pregar o evangelho. Olhando para a vida dele, eu consegui olhar para a minha vida e encontrar novamente Cristo. Esse é um dos papéis dos santos da nossa igreja. Ao olhar para o santo, encontramos a Deus. Não, o nosso olhar para os santos não para no santo. E São Domingos de Gusmão, ele tem um grande amor na vida dele. É a Virgem Maria. Por isso, eu me apaixonei muito por ele, porque eu sou apaixonadíssimo pela Virgem Maria. E foi dando um curso do tratado, não está aqui o livro, um curso do tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, que a Luciana, ela, ao ouvir uma das aulas que dei, uma das catequeses que dei, eu falava sobre São Domingos de Gusmão, e ela decidiu, então, me presentear com esse livro. Sou muito grato a Deus também por você, Luciana. Eu sei que você me acompanha bastante aqui. Ela até cobrou, eu quero ver um vídeo desse livro. Tá aí, tá bom? Em sua homenagem e louvor a Deus também por sua vida. Sou muito grato a Deus, a São Domingos de Gusmão e também a todos vocês, porque nós caminhamos juntos. Caminhamos para o mesmo objetivo. Muito obrigado também, Luciana. Que Deus te abençoe muito e que a gente possa prosseguir aí cada vez mais nessa vida em Deus. Rezem o Santo Rosário, rezem o terço, rezem, porque nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nesse tempo de guerra que nós estamos vivendo no mundo, guerra na Rússia, na Ucrânia, guerra em Israel, na Palestina, em Gaza, precisamos rezar o terço, pedindo a paz para esses povos e também a paz aqui dentro. Uma paz que nos move ao encontro com Deus. Muito obrigado. Quero agradecer muito a todos vocês e pedir que você possa deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para muitas pessoas. Tchau, tchau. Esse é o canal Na Leitura.